Logo mais vocês estarão diante de uma decisão. Uma decisão de alguém que vai decidir por vocês, aonde vocês habitam. Vamos pensar um pouquinho nesse momento atual? Me acompanhe nesse vídeo. Saudações a todos, e agora chegou a hora, hein, de vocês tomarem decisões, escolherem quem vai cuidar de vocês, quem vai ditar as regras do lugar que vocês vivem. Pois é, né? E eu esperei até esse último momento para poder fazer esse vídeo para vocês, porque realmente a situação é dantesca, não tem outra palavra. Mas hoje eu quero fazer vocês pensarem um pouco nesse momento. Só falar que é dantesca pouco influencia. Mas olha só, tivemos várias coisas acontecendo, mas vamos pegar alguns casos assim, meio rasteiros, como por exemplo, numa capital aí tem um candidato que ofereceu em sua campanha, se eleito, que ele vai trazer para as pessoas um medicamento, um produto que faz elas emagrecerem. Não vou citar o nome aqui, é lógico, mas dê uma pesquisada. É uma capital litorânea. Numa outra capital também, havia um candidato ali brigando com o próprio banner do seu adversário. No meio do nada, no meio da rua, ele discutindo com um pedaço de plástico. Tivemos, por exemplo, uma situação estranha, onde um candidato em plena campanha recebeu um pó na cara. Coisa digna de quarta série. E o que dizer, por exemplo, de uma empresa de lanches que nesse domingo, essa, vamos dizer assim, restaurante, essa lanchonete, vai dar para as pessoas que apresentarem seu comprovante de voto, batatas. É óbvio, né, que boa parte do seu público é um público mais jovem. Então, se esse público foi lá, eles já têm uma ideologia para votar. E aí? Bem estruturado, né? Aliás, diga-se de passagem, essa rede de lanches aí é uma rede que faz parte de um empresário muito poderoso no país. Bom, mas não pode deixar para trás, com debates acontecendo a quase todo dia, ou os famosos podcasts, mas num desses debates televisivos ocorre aquela coisa bizarra de uma cadeira ser jogada no outro candidato. Mais bizarro ainda é essa cadeira, no outro debate, em outra emissora, estar aprafusadas. As cadeiras e bancos aprafusados no chão. Parece que não há controle. Pior ainda que isso, no outro debate se tem a questão de detetor de metais. E chegamos no ápice, no último debate, onde candidatos apresentam exames toxicológicos e outro candidato apresenta um receituário. E aí, depois vocês pesquisem o que deu tudo isso. Bom, o que temos diante de nós acontecendo, e o que justamente a mídia mostra, é uma loucura. Não tem outra palavra? Seria isso? Não. Seria realmente a soma de tudo que a sociedade chegou. Onde, por exemplo, pegamos Platão falando sobre república, com altas ideias, Aristóteles falando sobre política também, com altas ideias, mas eis que de repente a retórica dos candidatos se torna um jogo de quinta série, algo sem nenhum escrúpulo, algo que é simplesmente uma batalha em que não se tem ideias, mas sim objetivos e ideais. Quando você tem cadeiras sendo aparafusadas, é tão ruim quanto cadeiras sendo jogadas sobre outros. Porque simplesmente cadeiras aparafusadas lembram o cachorro, um cão raivoso às vezes, um cachorro que quando você vai levar para passear, você precisa colocá-lo na coleira, porque talvez ele não vá obedecer na rua. E é isso que a gente espera de candidatos. Cachorro não tem logos igual ao ser humano. Logos faz parte de uma
parte do cérebro que tem a ver justamente com esse conhecimento, sabedoria, e simplesmente algo chamando um raciocínio. E esse raciocínio tem que levar a uma retórica. E que retórica argumentativa nós temos hoje? Cadê aquela retórica, por exemplo, como Carlos Lacerda fazia, que acabou no meio dessa política, culminando com uma posição totalmente atrapalhada do outro oponente? Basta vocês verem aqui no vídeo, já coloquei sobre Carlos Lacerda, falando uma retórica muito poderosa. Essa retórica argumentativa faz parte de grandes políticos. Políticos esses que vão usar esse argumento, e muitas vezes até alguns usando de jogo baixo, onde a retórica deixa de ser argumentativa para ser uma fala de ataque, uma fala que vai trazer muitas vezes um incômodo ao outro. E esse é o jogo. Nesse teatro todo, esse teatro, sim, porque a política é um teatro e as pessoas não percebem isso. É um teatro onde as pessoas têm que segurar a besta que há dentro de si. Ele não pode revelar o que eles são. Então, num teatro de argumentos, um teatro de ideias, eles têm que segurar tudo o que eles estão fazendo. Para justamente também, quando forem atacados nas palavras, eles simplesmente segurarem isso e não atuarem com cadeiras voando ou outras coisas mais. Tivemos um dos debates que as pessoas, um socou o rosto do outro e saíram correndo. O que esperar de tudo isso? O próprio Aristóteles, que eu citei aqui, falava em suas obras que numa retórica argumentativa, o uso de palavras utilizadas com alguém menos habilidoso poderia levar justamente a esse conflito, levando até níveis apelativos, onde a pessoa que é importunada nesse debate acaba por não se controlar, mas não justifica. Tudo que vocês estão vendo hoje no cenário político nacional, nessa parte dessas coisas bizarras que as pessoas se divertem, o público vai à loucura, vira cortes, vira memes, isso reflete justamente sobre a deficiência de cognição das pessoas. Essa parte cognitiva, né, a deficiência cognitiva programada que eu sempre falei aqui, está em alta. Justamente por essas pessoas não entenderem o que é um debate, não entenderem que todo esse teatro tem um limite. Toda essa questão cognitiva deficiente traz justamente a função mais inequívoca das palavras, que é ferir. As palavras, quando usadas de uma maneira agressiva numa luta, elas trazem a violência, elas acabam por ferir as pessoas numa retórica dantesca. O que nos diferencia de outros seres, por isso que somos seres humanos e temos a humanidade, é justamente essa evolução do Logos, que traz a questão da fala como uma habilidade em trazer amor às pessoas e às coisas. Eu gosto muito de falar que a fala é uma caridade, ela é uma coisa virtuosa. Olha a fala como traz informação para vocês. Não defendendo o candidato A, B, C, mas olha só o nível que nós chegamos da deficiência intelectual cognitiva programada. Um candidato que passou a vida inteira na TV, lógico, né? Passando num programa que é tudo aquilo que o povo gosta, em grande maioria, que é tragédia e outras coisas mais repetitivas, aquela imagem em loop infinito. E esse candidato que teoricamente teria que ter o dom da oratória, ao invés de usar a palavra, usa uma das medidas mais apelativas possíveis, que é a violência. E é lógico que essa violência desencadeia então todo um processo de cortes, um processo de imagens, um processo de situações ali, que depois as pessoas vão julgar, será que foi mesmo, será que não foi? Mas antes de elas julgarem, elas já estão vendo todo esse cenário por trás. No mundo, os maiores oradores foram muito hábeis com as palavras. Parece até repetitivo isso que eu estou dizendo. Mas se você pegar, por exemplo, na história de Roma, pega Ciro contra Catilínia. Olha a história como mostra esse debate. Simplesmente Ciro, com as palavras, destruiu Catilínia. As palavras têm justamente essa função. Transformar
Palavras em visões, em experiências, em situações onde nós podemos vislumbrar, viajar, imaginar outros cenários. Palavras têm esse poder. Mas a coisa que nos entristece muito é justamente essa situação que chegamos, onde sabemos que política é guerra. Política é uma guerra de palavras, é uma guerra de retóricas, é um teatro hostil. Mas o que entristece mesmo é que chegamos num ponto em que todos vocês já sabem que além da política ser um teatro hostil, a política também é uma guerra. E a pior de todas as guerras que chegamos poderia ser uma guerra civil. E a guerra civil é povo contra povo, onde nós temos divisões de pessoas que estão lá brigando entre si. Ah, porque fulano A é melhor, fulano B é melhor. Apesar de eu gostar de tal coisa, eu voltarei em tal pessoa. E assim, né, vira uma confusão sem, sem escrúpulos, uma confusão assim sem noção nenhuma. Vocês podem ver os comentários nas redes sociais, eles são simplesmente assustadores. Porque nós chegamos num ponto que talvez as pessoas não perceberam. Elas estão vivendo numa guerra interna, mas também numa guerra externa, e essa guerra é entre a parte social. É uma guerra até educada. Olha, eu entendo o que você está falando, mas a minha decisão é essa. Então tudo bem, sua decisão será essa. Se iluda nesse teatro. Se iluda. Porque será que é isso que sai da sociedade? Se é isso que está saindo da sociedade, então você há de concordar que eu estou falando aqui o quanto a sociedade está evoluída no Brasil para chegar a esses níveis de candidatos. Nunca tivemos uma eleição tão apelativa como essa. Olha como é importante vocês entenderem de cultura. Para mim nós chegamos praticamente a um dadaísmo. Dadaísmo ou Dada, né, que é aquele movimento artístico que surgiu lá na França, onde o Duchamp coloca lá um mijador no meio da sala, né? Aquilo lá é uma coisa que chega a ser não só nojenta, mas é uma coisa que quebra os padrões da arte, o padrão da beleza. E é justamente essa filosofia do dadaísmo, criar o caos, e do caos destruir o que já existe, e do caos chegar o novo. Eu acho que vocês não perceberam esse jogo que está acontecendo. Há muitas coisas por trás. Os movimentos estão muito claros, basta vocês pensarem. Por isso que o vídeo de hoje é nesse sentido de vocês pensarem, para depois não reclamar. Certa pessoa aí falou que, olha, o problema é de quem votou em mim, se der errado. Mas se der certo, aí o problema é dele, os méritos são deles. Mas se der errado, o problema é do povo que escolheu ele. Já afirmou isso. Não vou citar nomes, mas pesquisem. Outra coisa interessante, né? Esse movimento dadaísmo, vamos dizer assim, na questão da destruição, é uma coisa meio anárquica. E será que essa guerra não é anárquica que está acontecendo? Já que nada está certo, vamos quebrar tudo? É interessante que a pessoa que vai trazer a organização a tudo é a pessoa que é mais rebelde, é a pessoa que traz anarquia num debate. E aí? Vocês estão entendendo todo esse jogo, como está funcionando? O que é o capital político? O que um político precisa agregar para trazer a paz? Porque seria uma coisa ilógica, né? Você achar que tem que destruir tudo, né? As pessoas acharem que tudo tem que ser destruído para que comece de novo. Não há sentido nisso. E são justamente as pessoas que falam que são conservadoras, que são de outro espectro político. Vocês estão percebendo que é um espectro de progressismo geral, que é justamente uma estratégia muito bem elaborada, onde se pensa, né, em quebrar padrões. Basta ver as propostas quando há o que se fala, o que serão implementadas nessas propostas. E basta ver como essa pessoa trata os outros. Vocês precisam sempre ficar atento com os bastidores para não serem enganados toda hora. Até quando, né, as pessoas vão ser iludidas? Ah, mas ele fala bonito, ele faz tal coisa, ele fala aquilo que a gente quer. Então a gente pode ter então dois níveis de pessoas assim, que estão a favor de alguns candidatos. Ou são as pessoas
que são inocentes demais, ou aquelas pessoas que querem ver o caos, que querem ver o circo pegar fogo, que são um pouco como Nero foi. Nero em Roma, o imperador romano, quando colocou fogo em Roma, simplesmente ele subiu lá para a colina e viu o fogo acontecendo lá embaixo. Aquele cheiro de queimado, de pessoas e de outras coisas, era alegria para ele no seu nariz, né, os odores, a carnificina, para justamente, olha, todo esse povo, toda essa plebe queimando, essa coisa aí que não serve, eu ficarei aqui olhando, porque depois disso virá o novo, para a gente começar uma vida nova. Uma sociedade não pode ser feita dessa forma. Até que ponto nós podemos entender tudo isso? Que níveis nós devemos chegar? Do extermínio geral? Da destruição de tudo? Do dadaísmo político? Perguntinha muito simples para vocês. Onde está aquela coisa da inteligência humana? Aquela inteligência intelectual? A que níveis a sociedade está chegando para aceitar toda essa destruição? Isso nós estamos falando de 2024, e quando chegará 2026, qual será o cenário? Não se tem mais aquela coisa de observar alguém pela sua inteligência, de ficar admirando aquela pessoa por toda aquela intelectualidade, por toda aquela retórica, por toda aquela sabedoria em ela explicar as coisas e seus planos, e assim outros também fazerem a mesma coisa, ou que sobre dois ou três que façam dessa maneira, ou simplesmente as pessoas vão ficar iludidas porque o candidato A vai permitir tal coisa, o candidato B vai permitir medicamento não sei do que, o candidato C é porque vai terminar com tal coisa. Olha quantas personagens desse teatro políticos passaram já na frente de vocês. Se você tiver 40, 50 anos, né, que não é uma pessoa velha, né, uma pessoa que ainda está na meia idade, mas já viveu bastante coisas, então dê uma olhada, né? Quantas coisas vocês já viram nesses 40 ou 50 anos de vida? Candidatos caçador de maracujá, candidatos que iam trazer o povo, candidatos que trouxeram carros de volta, candidatos que quiseram acabar com não sei do que, né? Candidatos que iam varrer não sei o que. Olha quanta coisa. E continua do mesmo jeito. Isso é teatro política, teatro da política. Então cabe a vocês ter esse raciocínio, cabe a vocês perceberem toda essa questão anárquica que chegamos. Infelizmente, a sociedade está anárquica, isso é perigoso. E cabe a vocês entenderem que não foi por falta de aviso esse vídeo. Amanhã, quando bater um peso na consciência, dá uma olhada nesse vídeo. Talvez hoje você assista com raiva, mas quem sabe no futuro você assista de novo esse vídeo, se tiver coragem e entender esses alertas que são dados. Bom, espero que vocês prestem muita atenção, cuidado com o pessoal que se posa aí de salvador, de que vai resolver tudo, que vai não sei o quê. Olhem as vidas pregressas de todos, tentem entender tudo isso. Nós temos todos os níveis ali, tudo que vocês imaginam. Principalmente algumas capitais aí que são assustadoras. Mas na sua cidade também você tem que prestar atenção. Já fiz um vídeo anterior explicando sobre lá o local que você acessa algumas informações do candidato. Isso é muito positivo, já tive uns feedbacks de pessoas muito felizes, falando, nossa, foi muito bom. O próprio TRE, né? O Tribunal Eleitoral fez isso. E preste muita atenção. Tenha muito amor na sua decisão. Não seja quinta série, quarta série para criar o caos. Seja maduro. Lembre-se que tem muitos países aí no mundo que hoje pagam decisões de 20 anos atrás. E quanto mais tempo demorar para ter decisões certas, é óbvio, mais tempo demorará para essas decisões surtirem efeito quando elas forem corretas. Agradeço por ter assistido ao vídeo, um bom dia para vocês e até
daqui a pouco à noite na live. Arrivederci. Ah, detalhe, se inscreva no canal. Se você for inscrito, você recebe as notificações como sempre. Certo, pessoal? Na hora de começar a live, você recebe a notificação. Live da noite. Arrivederci.